Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Continuamos na apresentação de lições para a Escola Bíblica Dominical para o quarto trimestre de 2024. Lições estas para a Assembleia de Deus no Ministério de Guaratinguetá. Neste quarto trimestre, a nossa lição é Cristo nas Escrituras, que poderia ser Cristologia Bíblica. E as nossas lições são para as classes de jovens e de adultos. A nossa lição do momento já é a de número 9, e com o título A União de Cristo com a Igreja. A união de Cristo com a Igreja. Em que o nosso desenvolvimento da lição é trazido através de 3 subtítulos. Primeiro subtítulo, a previsão da união de Cristo com a Igreja. Segundo, a consumação da união de Cristo com a Igreja. E terceiro subtítulo, consequências da união de Cristo com a Igreja. O nosso texto áureo proposto diz para nós: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Para a leitura bíblica em classe, apresentamos o Salmo 45 nos seus primeiros versos, quando temos do verso 1 até o verso 11, o seguinte texto: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas do rei ou dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Obedece-lhe. Aí está esse texto de Salmo, que foi um pouco longo dentro da nossa leitura, mas é importante entendermos este Salmo, porque é Deus falando de seu Filho unigênito, a quem ele chama de Senhor e Deus, observe bem, a quem ele exalta de uma forma gloriosa como um valente, um guerreiro, um formoso. E, sim, depois de apresentar e elogiar esse cavaleiro, muito bem, que é justamente o cavaleiro lá de Apocalipse, no capítulo 6, o primeiro cavaleiro que é vencedor e que sai para vencer, ele fala a respeito de uma donzela, rainha, a quem ele aconselha como uma filha. Olha que palavra bonita quando diz aqui desta forma: olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Convidando a essa donzela, que está sendo chamada para ser rainha, para se esquecer do seu povo, da sua origem, porque se refere à humanidade criado do pó e daqui resgatado pelo rei valente, que vai ser o seu esposo, e a quem Deus ainda diz, no verso 11, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Obedece-lhe. Uma palavra própria para a submissão de uma esposa a um esposo. Deus falando da grandiosidade de Jesus e falando aquela donzela cuja origem é nesse mundo em tantas aflições e angústias, mas esquece esse tempo e afeiçoa-te ao teu rei, ao teu, agora sim, esposo, porque ele te afeiçoará a ti. Obedece-lhe, sujeite-se-lhe como uma esposa deve ser ao seu esposo, a palavra que nós temos na instrução de Paulo, quando considera o casamento e o dever do marido e da esposa, nesse caso, é submissão. Sabendo que somente em Cristo Jesus, essa esposa pode confiar inteiramente, porque ele ama de verdade. E o importante é que ela estará guardada no amor daquele que é agora colocado como seu esposo. Mas continuando, vamos dar sequência à nossa lição, quando temos um texto em tela, que é nossas primeiras palavras nessa lição, e que diz assim, leiamos: na lição de hoje, trataremos da relação de Cristo e de toda a sua obra com a igreja. Embora conhecida desde o princípio nas gerações daqueles que temiam ao Senhor Deus
e aguardavam a manifestação da sua salvação, a natureza e os privilégios da igreja manifestaram-se plenamente através do Evangelho, isto é, com a vinda de Cristo a este mundo. Mais do que um grupo de pessoas que seguem a Cristo como mestre, a igreja é um organismo que participa da sua própria vida e virtude, por ter comunhão e formar com ele uma unidade, de modo que através dela Cristo Jesus se faz tão presente ou mais presente neste mundo atualmente do que nos dias da sua carne. Nós temos aqui algumas considerações que nós precisamos estar atentos e apresentar até neste momento. Primeiro, a palavra igreja é usada no Novo Testamento, lembrando que igreja significa assembleia, ajuntamento, reunião, congregação, que no Antigo Testamento não tinha. Então a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento, porque essa palavra igreja vem do grego. E a palavra no Antigo Testamento não foi escrita em grego. Mas lá encontramos assembleia, reunião, congregação, ajuntamento santo do povo de Deus, onde Israel era a nação que se chegava próximo de Deus, dizendo Deus que era o seu povo e o povo dizendo de Deus, este é o meu Deus. Então, primeiro o entendimento de que igreja já existia no passado, na personalização, na figura da nação de Israel, é a igreja. Só que esse nome, essa letra ou palavra, não existia no Antigo Testamento, porque no Novo acostumamos com a palavra igreja e às vezes até reputamos como Israel é a parte. Não é a parte. A igreja agora, ou o povo de Deus agora, é a continuação do mesmo povo do passado, da mesma igreja. Só que essa palavra não era usada. Era usada santa congregação, ou o povo santo do Senhor que se reunia ou na presença do seu Deus. Então, um particular para entender por que igreja não está no Antigo Testamento. Está, mas não a palavra. Está na nação de Israel, pelo que o de agora, o povo de Deus agora, igreja, é Israel, só que mais no sentido espiritual e não segundo a carne, descendência de Abraão. E a igreja é formada de todos os povos, nações, línguas e tribos. É o propósito de Deus salvar toda a humanidade, sendo que o destaque e, vamos dizer assim, a operação de Deus no passado era por uma comunidade Israel, nação, que em carne se manifestou e para quem Deus chamava ou se dirigia como seu povo, e com o qual dizia claramente, pelas palavras dos profetas, que iria estar unido como o homem se casa com uma donzela. Muito bem, é uma primeira colocação que estamos fazendo. Temos outro detalhe que muitos chamam hoje a igreja de noiva, mas todas as escrituras, os originais, falam de esposa, não fala de noiva, não. Mas por que falo de noiva? Porque alguém colocou numa tradução noiva e pegou essa moda, porque a igreja é pura. Sim, a igreja é pura, sem sombra de dúvida. Como é pura a donzela que se guarda fora do casamento, antes que aconteça o casamento, como também a senhora casada é pura também no tempo do seu casamento, quando se reserva no seu casamento para o seu marido tão somente. Então, não vamos confundir a pureza
segundo os olhos dos homens, mas é pureza segundo os olhos de Deus. A virgem é pura no sentido de que está reservada para um casamento, para o marido, mas ela casada, ela continua pura. Virgem é a palavra que as escrituras usam, referindo-se à mulher casada que se guarda no casamento. Então há aí uma falha desse entendimento e que nós precisamos estar atentos. Está difícil, porque muitos já acostumaram com a ideia de noiva, o branco das vestes, esquecendo que a mulher grávida de Apocalipse 12, grávida, mas está vestida do sol, ou seja, cheia de pureza, e representa a igreja na figura do passado em Israel, que continua agora um Israel mais espiritual, na compreensão que veio trazer Cristo Jesus. Vamos em frente e, dentro do nosso programa, o primeiro subtítulo, que é a previsão da união de Cristo com a igreja. Temos um primeiro parágrafo, está em tela, e podemos ler: para compreendermos a relação especial entre Cristo e a igreja, é necessário primeiro conhecer as origens do povo de Deus e o que as Escrituras prevêem a seu respeito. Onde veremos que tanto no primeiro como no segundo aspecto, essa relação entre Cristo e a igreja havia sido prefigurada de diferentes maneiras. O propósito de Deus de formar para si uma igreja, isto é, uma congregação, aí podemos colocar um povo, uma nação, remonta ao princípio, quando ele formou o primeiro casal, a sua imagem e semelhança, para que o homem e a mulher, multiplicando-se e enchendo a terra, constituísse uma espécie única de seres piedosos ou santos. Mas é por ocasião da queda que se manifesta uma primeira figura da relação entre Cristo e a igreja, na medida em que, do pecado de um único indivíduo, Adão, resultou o juízo de morte para toda a espécie humana que dele procederia, do mesmo modo que da justiça de um único indivíduo, Jesus, o Cristo, resultaria a graça da vida eterna para todos que nele crescem. Deste modo, enquanto em Adão a humanidade falhou, aqueles que pela fé são reunidos a Cristo constituem uma nova humanidade, uma geração santa, justa, piedosa, e eu vou complementar, redimida, justificada, justamente no sacrifício de Cristo Jesus. Assim, temos muitos textos bíblicos em torno disto. E conforme estou falando agora, mais normalmente em cada lição, muitos textos bíblicos existem nas Escrituras, pelo que o professor deve estar escolhendo, antes de ministrar a aula, os textos que vai apresentar. E para não usar todos ou muitos, que prejudicaria o controle do tempo da aula, em que tudo deve ser equilibrado para que se comece e termine a lição no período de tempo proposto. E aqui apenas uns exemplos. Em Gênesis 1, 26 a 28, é Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, e dando a ele capacidade de gerar filhos. Em Malaquias capítulo 2, verso 15, observe que não estou lendo, mas citando o verso de uma forma explicada, se coloca que Deus, ao criar Adão e Eva, um homem, uma mulher, queria uma geração
de filhos santos ou piedosos, como está no texto literalmente, ou seja, uma descendência abençoada, que seriam todos como filhos do Deus Criador de Adão e de Eva. Poderíamos dizer que Deus seria avô neste momento? Não, porque na verdade a vida que há em Adão e Eva e depois na geração, tudo procede do mesmo Deus, onde Deus continua sendo o Pai, porque Ele é que fornece a vida e o homem é ajudado a colaborar nesta obra que Deus poderia fazer sozinho. Em Atos 17, 26 e 27, considera Paulo, lá entre os atenienses, que Deus está operando em toda a humanidade, nunca deixou o homem abandonado, apesar do pecado de Adão e o desvio da humanidade, mas sempre se manifestou de uma forma ou de outra, para que talvez o homem, como que tateando, o encontrasse. Deus não esteve longe da humanidade, abençoando-a com chuva, todas as estações e fazendo o campo produzir o fruto. E assim, Deus mantendo a provisão de toda a humanidade. Mas em Romanos capítulo 5, aí sim quero ler, lembre-se do verso 12, onde se reporta justamente a queda do homem. Uma queda em que ali se mostra a fraqueza do ser carnal, o homem feito por Deus, mas é onde começa a Deus mostrar que nada está perdido, está tudo sob controle e Ele vai assumir essa geração, agora em pecado, para trabalhar nela o perdão, a redenção, sim, a remissão, de uma forma que no passado se apresentou na forma dos sacrifícios. Mas observe no verso 12 a expressão, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí está ensinamento para nós, porque muitos dizem que passou o pecado. Não passou o pecado, passou a morte. Pelo que o homem estando morto, ou seja, desligado de Deus, a sua tendência é pecar. Mas no verso 15, nós temos a colocação bíblica que diz aqui, nesse capítulo 5 de Romanos, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí mostra que se houve uma falha no Adão e na primeira mulher, entretanto vem Cristo Jesus para mostrar um caminho mais excelente e uma geração e uma atuação que é superior à ofensa e transgressão do homem, a graça e a expiação no sacrifício de Cristo Jesus, que supera, é muito maior, e pelo que, vamos dizer assim, justifica o homem diante de Deus, quando o homem crê em Jesus. O verso 19 complementa, ao dizer também, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. Ou seja, se o primeiro Adão falhou, no zelo, guarda, proteção da primeira mulher, entretanto Deus colocava para a humanidade Cristo Jesus, não conhecido como Jesus no antigo tempo, mas como o Messias, o enviado que viria corrigir tudo, sim, como aquele que assumiria a fraqueza do homem e traria a expiação das transgressões desse mesmo homem. Em Efésios, no capítulo 4, Efésios, sim, no capítulo 4,
Nós temos nos versos 22, 23 e 24 a colocação bíblica que diz para nós, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, em Cristo Jesus, volta-se à imagem e semelhança de Deus, após a falha de Adão e Eva. Mas vem Jesus como o restaurador, o remidor, que na lei, para quem conhece a lei e a remissão colocada na lei, sim, vem alguém para pagar pela falta do seu parente. Jesus se fazendo parente, o Messias se fazendo carne e habitando entre nós. Continuando, temos um segundo texto em tela, um segundo parágrafo da nossa lição. Nesse primeiro subtítulo, a previsão da união de Cristo com a igreja. Observe, vamos continuar. Já vimos no parágrafo anterior que haveria queda, mas aparece um que vai restaurar, consertar tudo com uma graça e, vamos dizer assim, de um valor de redenção superior à transgressão em si mesmo. Ou seja, a bênção de Deus supera a nossa falha. Essa é a grandiosidade de Deus. O perdão de Deus cobre totalmente quando há expiação. Mas nesse segundo texto em tela, lendo, podemos dizer, consideremos ainda como a união de Cristo com a igreja é prevista na promessa que Deus fez a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra nele e na sua semente. O que, conforme explicado por Paulo, diz respeito tanto à relação da igreja com o patriarca por imitar a sua fé, como também a relação da igreja com Cristo, que é o descendente a quem foi feita esta promessa e da qual participamos, porque através desta mesma fé somos identificados com Ele e revestidos dele, formando com Cristo Jesus um só corpo. E mesmo o povo de Israel, embora fosse descendência de Abraão e tenha sido consagrado como a igreja de Deus sob a dispensação da lei e do primeiro concerto, não escapou a esse princípio, pois nem todo israelita tinha de fato a fé de Abraão e, portanto, não era filho em verdade. De modo que a união plena que falamos, com seus privilégios e bênçãos, só poderia ser alcançada em Cristo, quando o povo de Deus abandonaria o estágio rudimentar das sombras e figuras de uma identidade nacional para alcançar a plena maturidade de filhos pela fé. Aí nós temos diversos textos bíblicos, como aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 3, vem a expressão do verso 6 a 9, que nos diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aí está já a identificação de um amigo de Deus, Abraão, porque creu em Deus.
o verso 16 em Gálatas, ainda diz para nós, nesse mesmo capítulo 3, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, plural, não, no singular. Como falando de muitas, mas como falando de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo e Jesus. Ou seja, muitos podem pensar, colocando posteridade com toda a descendência. Não, há posteridade no singular, que é Cristo Jesus, porque sempre Deus tinha o foco em Jesus, na descendência de Davi, na descendência de Judá, na descendência de Jacó, na descendência de Isaac, na descendência e fé de Abraão. É o projeto de Deus. E ainda o verso 27 desse capítulo 3 nos coloca: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Por enquanto, revestidos de Cristo. Daqui a pouco é unidos em Cristo, formando um corpo com Ele em espírito. Temos também a palavra em Romanos 9, versos 6 a 8, quando ali se diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Só nesse início do texto está falando, porque nunca houve falha de Deus na promessa de juntar a si um povo. E a palavra foi dada no passado ao povo de Israel, através dos patriarcas, depois por Moisés no deserto, e pelos juízes, depois pelos profetas, mas nem todos levaram a sério isso. Pelos que não levaram a sério, não eram contados. Estavam no meio do povo como sendo povo israelita, mas não era da fé. Então, não era descendência de Abraão ao ver de Deus, que é segundo a fé, tornando-se amigo ou filho e outras palavras de Deus, como Deus falou de Abraão, amigo. Ou Gálatas, sim, no capítulo 4, verso 4 a 7, quando diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. E observe, antes, alguém do povo de Israel que tinha Deus como seu Deus. Mas agora as coisas avançam para ser filho de Deus na adoção que há pela fé em Cristo Jesus. Então as coisas vão se complementando, fazendo então existir como que uma família celestial, que assim se evidencia aos poucos na revelação bíblica como uma previsão do que vai ser a igreja, o povo de Deus no futuro. Mas vai melhorar mais ainda. Assim vamos para o terceiro texto, terceiro parágrafo, que está em tela, e podemos ler: o fracasso e a rebeldia contumaz de Israel evidenciaram ainda naqueles dias a realidade de que apenas um remanescente seria salvo, como permitiram aos profetas vislumbrar a glória da comunhão com Deus, a qual o Messias restauraria o seu povo, dentre as várias figuras empregadas para descrever o quanto os israelitas haviam sido infiéis e quanto Deus, não obstante os castigos necessários para corrigi-los,
permanecia fiel ao seu bom propósito de introduzi-los nesta comunhão gloriosa. Sem dúvida, a mais conhecida união é a do casamento entre Deus e o seu povo. Apesar de Israel ter se comportado como uma mulher adúltera, dissipando com deuses estranhos ou na idolatria todos os privilégios que havia recebido de Deus, como um esposo que ainda ama a mulher de sua mocidade, Deus não apenas estava disposto a recebê-lo de volta, mas de fato o faria, depois de castigá-lo, de expulgar do meio dele os impenitentes e converter o remanescente, confirmando e selando para sempre sua comunhão, sua união com o povo eleito. Aí vamos ver toda a história de Israel, Deus falando o tempo todo e perdoando, tendo misericórdia, sendo longânimo, e os que voltavam para a comunhão com Deus eram recebidos. O que seria, talvez, na linguagem do homem, uma vergonha receber a esposa de volta depois de uma falha, uma infidelidade. Mas Deus mostra que Ele, uma vez que jurou e fez um concerto, Ele não muda, Ele é fiel ao concerto, ainda que o outro lado não foi fiel. E assim colocamos aí em tela alguns textos bíblicos, poucos. Na verdade, 3 textos bíblicos: Isaías, Oséias e Jeremias. E observe como Deus trata o povo de uma forma muito chegada, uma união de Deus com a igreja, mas em que Deus está sendo aí representado e vivido através de Cristo Jesus, que é o resplendor da sua glória e a sua expressa imagem. Assim, lá em Isaías 54, primeiro, a boa palavra de Deus por Isaías, quando coloca quem é Deus e quem é a nação de Israel. Muito bem, e aí vem o verso 1, que diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita, a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Agora atenção, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Aí em Isaías nós vemos claramente Deus que está tão unido com o seu povo, a nação de Israel, como um homem casa-se com uma donzela. Então a união em Cristo e a igreja é casamento, é esposo e esposa. Isaías 54. A palavra clara. É assim, na figura também de Sara. Abraão casado com Sara, mas era estéril. Isso espiritualmente Deus está mostrando. Haveria um tempo de esterilidade, até que viesse o primogênito, que no caso de Sara e Abraão, na carne,
foi Isaac, mas espiritualmente Deus e o seu povo é Cristo Jesus, Filho de Deus e Filho do homem, no qual está a redenção. E outra vez digo, apesar de estar na carne, era a expressa imagem de Deus. Expressa imagem de Deus, o resplendor da sua glória. E nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. E ele veio buscar o povo que era para ser unido a ele. O Criador, unindo-se à criação, como um homem se une a uma mulher, através do exemplo, e aí está a santidade e nobreza do casamento, que o mundo infelizmente perdeu essa noção e está, vamos dizer assim, a nobreza que existe naquilo que Deus fez e do jeito que fez. Assim temos essa grandiosidade da igreja, da nação de Israel, do povo que é chegado a Deus. Mas infelizmente nós temos a realidade em Oséias capítulo 2, quando nesse livro, de uma forma muito forte, se apresenta a infidelidade da nação de Israel, quando no capítulo 2, primeiros versos, podemos ler: dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida. E a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. E o verso 4: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Palavra muito forte. Mas Deus diz: a nação de Israel, que era chamada para ser esposa, Isaías 54, se desviou na idolatria de uma forma vergonhosa, pelo que os gerados pela nação de Israel, a multidão de pessoas israelitas naquele tempo de Oséias, era falado como não é povo de Deus. Isso aí é gerado em prostituição, ou seja, de uma nação, um monte de gente, uma congregação, uma comunidade, um povo desviado na idolatria. Não foram gerados do Espírito, era geração tão somente da carne, uma carne envolvida com toda forma de transgressão vergonhosa. Mas continua a palavra, Oséias ainda nesse mesmo capítulo 12, quando lá na frente Deus vai usar de compaixão e vou receber de volta esse povo, lógico, pelo arrependimento. E no verso 13 se diz: e sobre ela visitarei os dias de Baal. Deus vai visitar, Deus vai repreender, nos quais se lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, verso 14, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Verso 16, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, olha a mudança, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal, a idolatria, o Deus, vamos dizer assim, que eles, na verdade, esculpiam para si. E o verso 17, e da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória.
é quando aquele que se desviou do Criador, Deus tendo misericórdia, paciência, suportando os seus erros, o atrai de volta e vem a mensagem do Evangelho em João Batista, em Cristo Jesus, nos apóstolos e até nos dias de hoje. Arrependei-vos dos vossos pecados, voltai-vos para Deus e sede batizados para perdão dos seus pecados e serão renovados nos dons espirituais. Ou seja, havendo no transgressor, na mulher adúltera, prostituta, que se afastou do seu marido, a compreensão que está errada e voltando-se arrependida, alcançará sim perdão e voltará ao seu estágio de nobreza, porque poderoso e misericordioso é Deus para recebê-la como esposa. E ela deixará os ídolos para lá e tão somente será fiel a Deus, o seu Criador. Essa palavra que nós estamos falando, de uma forma rápida, direta, é colocada por Jeremias, o profeta também. Se Oséias falou as 10 tribos que se afastaram para o norte, nós temos Jeremias falando a nação de Judá, a tribo de Judá e tribo de Benjamim. O capítulo 3, numa palavra curta do verso 1, capítulo 3 e verso 1. Eles dizem, olha bem o que Deus fala: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Olha como que Deus é misericordioso. E compara a nação de Israel desviada em muitas idolatrias, como falamos de Baal, Moloque e outros deuses da vizinhança, das nações vizinhas, mas Deus fala para esta mulher desviada do seu casamento com o seu Criador. E o Criador diz para ela que é vergonhoso, para todo mundo se entende que é vergonhoso o marido ir atrás da mulher que se desviou, que foi infiel. Mas Deus diz para a humanidade que está desviada dele: volta para mim, volta para mim. Ainda que seja vergonhoso, entretanto, o voltar para Deus no sentido de conversão, entendimento do erro e voltar para restabelecer os laços para Deus, isso é, sim, aceito. E Deus esquece para lá a vergonha, o vexame e recebe a esposa então infiel para um novo tempo de fidelidade. Coisas tremendas desse assunto que nós estamos falando, a previsão da união de Cristo com a igreja. E não é noivado, não é noiva, é casamento que Deus fala aqui. Porque ele já estava unido com o povo, a nação de Israel, desde aquele deserto, junto lá ao Monte Horebe, quando houve juramento entre eles, dizendo que vocês vão ser meu povo santo, nação real ou sacerdócio real, se ouvirdes as minhas palavras e cumprir. E o povo veio com o juramento: certamente ouviremos a tua palavra e a cumpriremos, e o Senhor será nosso Deus. Aí já tem os termos do casamento da nação de Israel, saída do cativeiro no Egito, e lá junto ao Monte Horebe, se declarando um ao outro fidelidade. Aí Deus vai dar para eles as leis, os estatutos, sim, todas as ordenanças para serem um povo santo, especial, um sacerdócio real, que eles depois vão abandonar, no chamado aqui por Jeremias, Oséias, de prostituição. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos. E assim,
Podemos continuar na nossa lição, que é a união de Cristo com a igreja, se vimos no primeiro subtítulo a previsão nas Escrituras dessa união, que é o casamento. O teu marido é o Senhor dos exércitos. Ou aqui ele dizendo que seria chamado de marido e ele a chamaria de esposa, voltando aos amores da mocidade, ou do princípio do concerto, ou da aliança. Agora temos o segundo texto, ou subtítulo, onde o título é A Consumação da União de Cristo e a Igreja. Antes de ler, fica uma pergunta no ar: quando é que se fez ou aconteceu o casamento de Cristo Jesus e a Igreja? Como poderia colocar uma pergunta no ar, não vou responder agora. Quando se deu o casamento da união de Deus com a nação de Israel? Quando? Não foi lá no deserto? Não foi nos juramentos do princípio? E agora, com a nova aliança, o novo juramento, quando isso aconteceu? E vamos continuar no nosso texto, um texto de um primeiro parágrafo da nossa lição, no subtítulo 2, que diz: a consumação da união de Cristo com a igreja. Quando se deu esse casamento? Como é esta união, esse casamento? E o texto em tela nos diz: com a proclamação do Evangelho de que o reino dos céus havia chegado, a esperança do povo de Deus por aquele que foi coroado para regê-lo, o Messias, chega ao fim. E conforme a profecia constante da leitura bíblica que fizemos, a união entre ambos, tipificada na figura do casamento, pode se realizar. O reino dos céus é representado então como uma festa nupcial, um banquete celebrando a união do rei com sua esposa. E embora a ausência de Cristo entre sua ascensão ao céu e sua vinda no último dia signifique que os convidados deverão se entristecer por um pouco de tempo, ou que as virgens deverão tosquenejar durante a noite, as bodas não mais se encerrarão. O convite continuará sendo feito a todos que ainda não entraram, a todas as gerações, a todos os povos, nações, tribos e línguas. E naquele dia as bodas atingirão o seu momento de maior júbilo e exultação, quando a igreja, a multidão dos salvos, dos justos aperfeiçoados, se apresentará qual esposa, devidamente adornada, livre de toda mancha, para celebrar sua união com Cristo por toda a eternidade. E aí vamos para os textos bíblicos. E aí outra vez, professor, há muitas passagens bíblicas, e procure, selecione aquilo que te parece mais adequado expor e conversar com a classe na sua hora de exposição da lição. Começando do texto que está em tela, João capítulo 3, 29, base desde o princípio, antes da fundação do mundo, Deus enviava Jesus como o cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Ou seja, o propósito de limpar a esposa, limpar a humanidade dos seus pecados, Jesus seria o cordeiro que tira o pecado do mundo. É a limpeza de cada um de nós no perdão dos nossos pecados, para estarmos, sim, como nação santa, como povo adquirido, como sacerdócio real e como uma digna esposa de um grande rei. Observe outras passagens bíblicas, como em Mateus, no capítulo 9, no verso 14.
Então chegaram ao pé dele, de Jesus, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: poderia, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Observe que Jesus presente chamou aquela comunidade, aquela congregação de discípulos, entre eles os apóstolos, que o seguiam como sendo a esposa. Esposa, está escrito aí. Enquanto os outros ficam falando de noiva, mas a Bíblia diz esposa, porque Jesus vinha para unir-se com os seus redimidos. E a pergunta era fácil, simples. Ué, todo mundo jejua e fica triste buscando o perdão dos pecados e outras coisas mais segundo a lei, mas você com seus discípulos não jejuam. E Jesus diz: como vão jejuar se o esposo e a esposa estão juntos no momento festivo de união? Então o casamento, quando se pergunta quando é que se consuma o casamento, é justamente em Cristo está vamos dizer assim, atraindo as almas para Ele, dentro desse processo. Porque se alguém diz que o casamento vai se dar no céu, não está compreendendo as bodas do Cordeiro, porque na verdade na terra, com Jesus presente, já era o casamento, já era o casamento. E aí podemos ainda, além de Mateus, nesse capítulo 9, os versos 14 e 15, que Jesus chama aquele grupo que o acompanhava de esposa, e vou fazer aqui uma abertura de parênteses. João Batista também, questionado sobre ele perder discípulos, Jesus aumentar os discípulos, e João Batista disse: o que eu quero mais? Eu quero que o esposo esteja com sua esposa. E que mais quero se isso já está acontecendo? Ou seja, Jesus como esposo, ajuntando as multidões que ele atraía a si, e ali os abençoava com perdão dos pecados, que depois se faria, vamos dizer assim, real na sua morte na cruz. Mas ele já era o esposo, tendo já as primeiras palavras e contratos com a comunidade que ele chamava de esposa. Mateus 22 é outro texto importantíssimo para nós entendermos as bodas do Cordeiro, que muitos colocam para o futuro e esquecem que é presente. Se além dessas palavras que eu estou dizendo, tem em Mateus 22, os versos de 1 a 14, é a parábola das bodas. Observe, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ouvir. Agora, por favor, quem me ouve, quem está lendo esse texto de Mateus 22, as bodas já estão na face da terra, e começou essa festividade lá com Cristo Jesus, lá atrás, quando Deus o Pai enviou Jesus e disse: as bodas estão prontas, quem vem para o casamento, quem vem unir-se com Cristo Jesus? Pois é, ele manda buscar os convidados. Convidados dão atenção, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Aí diz: vai buscar pelo caminho, quem você encontrar, e traz para as bodas. Ou seja, as bodas já são reais e presentes no tempo em que Deus está juntando as almas por todo o mundo, chamando-os a vir para o casamento, onde eles são convidados e ao mesmo tempo são colocados como a esposa,
a multidão das pessoas que vão unir-se ao seu Redentor, Deus em Cristo Jesus. Agora, as bodas estão correndo, muitos estão vindo, mas os servos dizem para o Senhor Deus: as bodas estão aí, está tudo pronto. Veio uns, mas há muitos lugares. Aí o Senhor fala para eles, ou Deus fala para eles: vai de novo pelo caminho e busca cego, manco, aleijado e força-os a entrar para as bodas. Então, no tempo da evangelização, agora, e no tempo de Jesus, naquele milênio passado, 2000 anos quase passado, já era bodas. Bodas essas continuam, porque a ordem é a mesma: sair e busca pelos caminhos a quem vocês encontrarem. Pregue-lhes o evangelho, quem crer será admitido como ovelha do rebanho do Senhor, será admitido como pessoas que fazem parte do reino de Deus, será admitido como aqueles que constituem a esposa, o organismo vivo em que Cristo Jesus é o corpo, e esses que se chegam são os membros do corpo de Cristo. União em um corpo, e a união em um corpo, ainda que espiritualmente, é casamento de Deus com aqueles que o aceitam e que veem a Ele através da chamada do Evangelho. Então, todos esses 2000 anos, a boda está transcorrendo. Muitos estão vindo a Cristo. E uma vez que veio a Cristo, Cristo não está longe, está presente. No sentido que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda que não visível aos olhos carnais, mas realmente ele está conosco, unidos a nós, porque ele habita em nós, faz em nós um corpo. Então é casamento, não é noivado e nem noiva a igreja, o povo salvo de agora. Só que essas bodas vão se estender por todos esses milênios, até que venha na plenitude dos céus. Então, aí já em lugares celestiais, aquilo que nós desfrutamos por fé, vamos estar vendo como de fato é na glória celestial. Um casamento que já existe, é real e que vai perdurar por toda a eternidade. Mas nesse tempo em que a esposa está sendo convidada, quem se adere à igreja, é como se os que convidaram para vir estivessem gerando-os como filhos desta esposa, a multidão dos salvos em Cristo Jesus. Aí tem a parábola, sim, de Mateus 25, esposas aguardando o seu esposo. Fala de esposa e não de noiva. Não de noiva, esposa. Ah, mas as traduções novas estão colocando noiva. As traduções novas estão por um pensamento que desceu na mente de muitos cristãos, mas a palavra fala de união tal como o casamento. Aí precisamos ter esta certeza. E indo para o Apocalipse, lá no capítulo 19, que é o texto que eu vou estar lendo agora, Apocalipse capítulo 19, quando lá se apresenta a esposa, nos versos 7 a 9. E o texto bíblico é esse: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E diz, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando aquele que é evangelizado ouve, dá crédito e vem a Cristo Jesus, sim, é admitido nas bodas, e ali se processa a sua limpeza, a troca das vestes, de vestes rotas e sujas, por umas vestes brancas,
alvas lavadas no sangue do Cordeiro, a esposa adornada, vestida de branco, e um branco resplandecente, que é a justiça de Cristo, atribuído aos que nele creem e por quererem alcançam o perdão de seus pecados e se manifesta nele toda a pureza espiritual que Cristo Jesus veio trazer, falado pelos profetas mais antigos. E outras palavras encontramos, mas deixamos para o professor ainda escolher ou procurar outros textos mais. Indo em frente, a consumação da união de Cristo com a igreja é o segundo subtítulo. E o texto que está em tela diz: certamente foi através do seu sacrifício na cruz que a união entre Cristo e a igreja, ou do casamento entre ambos, se consumou, pois foi ali na cruz que ele demonstrou o seu amor por ela, entregando sua vida, derramando seu sangue para resgatá-la, comprá-la e assegurar que naquele dia ela possa se apresentar perante ele pura e incontaminada, qual esposa gloriosa, sem ruga, nem mácula. Essa é a obra de Deus. Notemos que da consciência de que Cristo Jesus morreu por nossos pecados é que nos resulta a paz, a alegria e a entrada em plena comunhão com Deus, que constitui um verdadeiro banquete no reino dos céus. Vale lembrar também a analogia entre a igreja e Sara, assim como esta era a mulher legítima de Abraão, tendo dado ao patriarca um filho que herdaria as promessas. A igreja também, como esposa de Cristo, gera filhos livres da servidão da lei e do pecado, aptos a herdar juntamente com Cristo as promessas. Aí cumpre a palavra de Isaías 54. Quando evangelizamos, estamos como que chamando os que vão ser filhos dessa igreja, desse Israel espiritual e chamados filhos de Deus. É a esposa gerando filhos, no sentido espiritual. Ou seja, a ordem que foi dada: estende as cortinas da tua habitação, porque multiplicarás à direita e à esquerda. Ou seja, muitos virão à salvação. E temos em Apocalipse o número dos salvos, uma multidão que ninguém pode contar. É a palavra de Deus. E os textos bíblicos, aí sim, nós temos Efésios capítulo 5, e percebam que para falar de Cristo e a igreja não se usa noivado, usa-se a palavra casamento, em Efésios capítulo 5, verso 25 e 27, que nós já dissemos, e o texto é conhecido, quando diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ela deve ser obediente, como a igreja é obediente a Cristo. Palavra que nós lemos lá no Salmo 45, lá no princípio do nosso assunto de hoje. Ou seja, um amando e o outro obediente, submisso e sendo assim trabalhado como barro na mão do oleiro para ser um vaso especial para a honra, e isso eternamente. Ou seja, falar de Cristo e a igreja é um grande mistério, digo, a respeito de Cristo e a igreja, um casamento, uma união que podemos estar estendendo um pouquinho mais. Agora, em Romanos, no capítulo 5, quando nas Escrituras temos Paulo escrevendo de uma forma brilhante, quando nesse capítulo 5, no verso 8 a 11, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o verso 11,
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Noiva? Não, esposa. Ou seja, a esposa e o esposo formam um corpo. Ou seja, Cristo está nela e ela está em Cristo. É a palavra aqui. Forma com Cristo um corpo. Ou, dentro dessa palavra, se alguém... primeiro, o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, isso não é dele. Mas se é dele, aí há uma comunhão, união em um corpo no sentido espiritual. Casamento. Efésios, no capítulo 2, Paulo também escreve lá em Efésios. E várias passagens nós temos ali. Mas vamos ver no capítulo 2, os versos 13 a 16. E que dizem para nós desta forma. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois povos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, diz a palavra ainda, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a palavra começa a falar claro, forma um corpo, uma unidade. Não é noivado, é casamento. E Romanos 14, verso 17, ainda podemos ver em Romanos, no capítulo 14, o verso 17, que diz dessa forma: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Palavras claras. Em Gálatas capítulo 4, outro texto ainda colocado por Paulo, quando no verso 26, ele vai dizer: a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária, solteira, não casada, são mais do que os da que tem marido. Quem é que tem marido? A igreja. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim também agora. Mas a Escritura diz, ou o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre, a esposa, a legítima mãe de filhos gerados pela aceitação do Evangelho de Cristo Jesus. São passagens que nós temos nas Escrituras e precisamos captar e não ficar numa fantasia que alguém criou de que a igreja ainda é noiva. Não, se estamos em Cristo, nova criatura somos, estamos unidos com Ele na formação de um corpo. Mas continuemos mais um pouco e vamos para o terceiro subtítulo, quando diz consequência da união de Cristo com a igreja. E o texto em tela nos diz: como todas as demais coisas, e excetuando-se o próprio Deus,
a igreja foi submetida ao senhorio de Cristo, ainda que essa submissão se opere em voluntariedade e amor, resultando daí a comunhão entre ambos, completando-se como um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. E a igreja? Nós, cada um de nós, os membros. Um é o corpo, uma é a cabeça, mas no corpo que é um, muitos membros. Assim somos nós no sentido espiritual. Mas continua, isto significa que Cristo não apenas está presente com a sua igreja neste mundo, mas através da sua igreja. Ele mesmo operando a sua vontade através dos membros do seu corpo, na medida em que estes se aperfeiçoam na unidade do Espírito, reciprocamente por formar um corpo com o seu Salvador. A igreja está presente com Cristo nas regiões celestiais, onde também está sentada e participando dos privilégios e de todas as bênçãos do reino, tendo todas as coisas sujeitas a seus pés. Nós não vemos essa situação, mas a palavra diz que nós, os que temos crido em Cristo, já estamos em lugares celestiais, ainda vivendo na carne, e somos instrumentos do corpo de Cristo, operando a sua obra de redenção e de salvamento ou de geração de almas para o seu reino. Ou seja, se forma um corpo, gente, é casado. Aí é esposo e esposa. Por que mudar a escritura e inventar uma historieta que parece bonita, mas não é a verdade? Ainda mais que a pureza da igreja é espiritual. E a pureza no sentido de que Cristo a tem purificado. E lembrando agora, consequência dessa união, que pertencemos a Cristo, porque Ele pagou o dote. É casamento, Ele pagou o dote. Lá na cruz, quando deu a sua vida. E Pedro, mas que eu quero me referir, vai dizer, não foi com ouro e com prata que vocês foram comprados para pertencer ao esposo. Nós fomos comprados com a vida do unigênito Filho de Deus. É coisa séria e real no mundo espiritual. Continuando, nós temos uma série de textos bíblicos que o professor, outra vez insisto, analise, estude, prepare a lição, escolha os versículos. Não leia tudo, porque não cabe na lição, no tempo, todos esses versículos, mas selecione antes. Aí temos Efésios capítulo 5, que vai falar justamente dessa união, em que Cristo e a igreja só pode ser representada naturalmente, logicamente, por um casamento e nunca por um noivado, porque gera filhos e forma um corpo. Aí nós temos no verso 22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Olha aí, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então a comparação não é noivado, a comparação é com casamento, forma um corpo. Outra vez aqui está escrito. Depois temos em 1 Coríntios, no capítulo 12, a palavra continua insistindo nesse mesmo assunto. Quando diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo o mundo só um só corpo, assim é Cristo também. 13, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha aí a declaração da palavra e não a figura fantasiosa de uma pureza segundo os homens e não segundo a verdade, que é lavado no sangue do Cordeiro. Continua a palavra, por outros lugares mais, como Efésios capítulo 4,
Efésios capítulo 4 também, dentro da sequência de cartas que Paulo escreve, sempre volta a esse mesmo assunto. Quando em Efésios, no capítulo 4, verso 10, diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E segue outros versos mais. Em João capítulo 15, verso 4 e 5, quando Jesus vai falar sobre o que é o relacionamento dele com os seus, aí ele usa no capítulo 15 a palavra simples, mas fácil de ver: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. União em uma árvore, união em um corpo, é casamento. Efésios capítulo 1, verso 22, 23... traz as mesmas palavras. Também em Colossenses é o mesmo Paulo escrevendo e falando da glória que vai ter a igreja no céu. Mas glória é essa que já é na terra, como Paulo diz em Colossenses. A glória é esta, é Cristo em nós, aqui, ainda no tempo da carne. E depois, na plenitude dos céus, quando em 1 Coríntios capítulo 15, outro texto apresentado em tela, versos 54 a 57, fala da nossa transformação. O que é corruptível, aquilo que é mortal, nosso corpo, vai ser transformado em um corpo incorruptível e imortal. Aí vamos ter essa continuidade do casamento, da boda, da festa, dessa união, desse casamento, eternamente. Agora, no agregar dos que vão ser a esposa, e depois a esposa já formada na plenitude dos céus, quando completar o número de salvos. E lá no céu segue-se o mistério da glória celestial, que não se pode descrever com palavras. Mas continuando, queremos encerrar essa nossa lição num texto último que está em tela, na nossa conclusão, quando se diz: como povo escolhido desde a eternidade para testemunhar a graça de Deus e participar do seu eterno e imutável propósito de resgatar os homens do pecado e dar-lhes a vida eterna, a igreja é um fruto glorioso da obra de Cristo, um prêmio que ele contemplou na eternidade e, amando-a com o mesmo amor que um pai a amou, e entregou a sua própria vida para salvá-la e conceder-lhe participar consigo da sua bem-aventurada glória por toda a eternidade. Aí o concerto, o trato, o escrito, a certidão de casamento é justamente Cristo Jesus sendo o pão, ele dizendo: comei, isto é meu corpo, e depois dando o cálice. Novo Testamento, novo concerto, aliança de casamento no seu sangue que é derramado por nós. É o preço, dote desse casamento que é eterno. E assim encerramos a nossa lição, lembrando que temos um esboço, um desenvolvimento que temos trazido através de 3 subtítulos: a previsão da união de Cristo com a igreja, a consumação da união de Cristo com a igreja e as consequências da união de Cristo com a igreja. O casamento do Criador e a sua criatura, a multidão daqueles que formam a humanidade salva e que vai viver com o seu esposo, o seu Salvador, o seu Redentor, por toda a eternidade.
E lembremos o textual: regozijemo-nos e alegremos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o vinho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, versos 7 e 8. E lembremos que estamos num processo de casamento ainda, porque muitos ainda estão vindo para serem purificados e sendo aprontados como a noiva para o seu esposo. Sim, depois desse início de chegada, vamos dizer assim, aproximação conhecendo o Cristo, decide pela união com Cristo na fidelidade e obediência aos seus mandamentos. É união, é casamento. E agora entenda, se uns mais passados já foram recolhidos na morte, já estão prontos. Os que estão na vida hoje ainda labutando contra o pecado, estão no processo de purificação. E daqui termina isso, quando todos estaremos desfrutando numa plenitude de glória, já todos prontos para uma grande continuidade de festa nos lugares celestiais. E assim, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.
Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.